Oi, boa noite, gente. Vou colocar aqui. Não sei o que aconteceu. Ai, Senhor. Pronto. Voltei. Então vamos lá, deixa eu escrever aqui. O assunto de hoje são. Boa noite, tudo bom? Deixa eu colocar aqui drogas. Hoje a gente vai continuar falando, né, das drogas, mas hoje a gente vai falar das drogas mais pesadas, né? Vamos falar de MD, vamos falar de cocaína, heroína e por aí afora. 3 pontinhos. Tudo bom, gente? Fixar comentário. Ai, não é mole não. Tudo bom? Um assunto assim bem instigante, um assunto bem como é que fala? Desafiador, né? Os adolescentes por si só, eles são desafiadores. Olá, tudo bom? Por si só, eles são desafiadores, os nossos queridos adolescentes, e essas substâncias, o uso de drogas, né? No caso, a gente está falando das drogas mais pesadas. Na live passada, a gente falou sobre a maconha, né? Dos efeitos da maconha, o que ela provoca. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de algumas outras drogas, das mais pesadinhas, para a gente poder entender como é que o cérebro do adolescente recebe isso. Boa noite, tudo bom? Enfim, vamos então falar um pouquinho. Olá, tudo bom? Boa noite, gente. Vamos dar continuidade aí aos nossos queridos adolescentes. Então, assim, né? Que as drogas pesadas, né? Então a gente tem assim: basta uma única decisão ruim para que o resultado consista em consequências desastrosas, né? Então, como é que a gente chega a essas decisões ruins, né? Como é que a gente vai buscar a tomada de decisão, uma escolha para algo desse nível? Então, como a gente falou na live passada, lá da maconha, a maconha, ela é muito procurada pelo nível de ansiedade e de estresse que muitos jovens passam e que estão com muita dificuldade, inclusive, de administrar esse estresse, administrar uma falta de dormir, administrar uma dificuldade de se compreender, de se entender, de elaborar as próprias emoções, aquele turbilhão que está ali acontecendo no cérebro do adolescente. Se algum de vocês não assistiram as outras lives, eu aconselho vocês a assistirem. As primeiras estão aqui no IGTV e também estão lá no meu canal do YouTube. Justamente para vocês poderem entender o desenvolvimento cerebral, né? Hoje eu vou falar mais voltado para essas drogas, mas aquele início daquelas características e qualidades que a gente percebe existente nos jovens e também o desenvolvimento cerebral, algumas áreas como atuam, tá lá naquelas outras lives. Boa noite. Então, assim, o que faz, né? Basta uma única decisão ruim, que aí a consequência é desastrosa, porque em alguns casos ela realmente é desastrosa, tá? A gente agora, eu vou falar um pouquinho, vou começar falando do MDMA, que é o famoso MD, que tá aí, uma das drogas que tá hoje em dia em evidência, tá? Então ela é uma droga muito potente e ela é perigosa porque também, né, como se as outras não fossem. Ela também é uma droga muito perigosa porque ela foi desenvolvida em laboratório. Os íntimos gostam de chamar de MD. E o que é o MD, gente? O que é o MDMA? O que é o MD? Porque os íntimos chamam de MD, que eles dão o nome de Michael Douglas, Madonna, Molly. Esses são os nomes, MOLEY, que eles costumam dar. O MDMA, o MD, ele é uma versão melhorada do êxtase, tá? Uma coisa assim absurda. É um estimulante sintético e alucinógeno leve.
essa sigla se dá porque ele contém, essa droga sintética, ela contém 3/4 de metilnodioxometanfetamina, que eu não sei nem explicar direito tudo isso desse nome. Vocês imaginam aí quanta substância sintética misturada para causar euforia e para causar alucinações. Tá? Um estado alterado. Na verdade, o que a gente está buscando? Eu lembro de uma live que eu falei, eu só não me lembro se foi na dos adolescentes, acho que deve ter sido sim, quando eu falei da maconha. O que é quando a gente busca algo, uma substância, para me tirar daquele estado que eu tô aqui de consciência? O que é estado de consciência? Eu ter conhecimento e consciência do que está acontecendo. Tem um cenário aqui na minha frente que tá, né, que aparece, que está aqui, né, se descortinando na minha frente. Eu tenho que lidar com esse cenário. Eu tenho que me relacionar com esse cenário. Então, quando eu estou aqui, eu estou consciente, percebendo as coisas, conhecendo as coisas. Eu estou ciente do que está acontecendo. Quando eu não consigo me relacionar com essa realidade, com esse cenário, de uma maneira que me satisfaça, de uma maneira que me traga retornos de estados de bem-estar, eu vou procurar drogas, eu vou procurar substâncias para poder ir para um estado alterado de consciência. Então eu preciso alterar a minha consciência para me sentir melhor. Só que a busca dessa alteração de consciência através de uma maconha, por exemplo, ou de umas drogas, que a gente vai falar, não são as mais fofinhas possíveis e as consequências são drásticas, mas elas são desastrosas de causar desastres de fato, tá? Então ele é a droga mais procurada hoje em dia, esse combustível sintético, entre os adolescentes e adultos, ok? E tem um dado que acontece, né? Os traficantes, eles vão misturar, né, coisas nas drogas para poder facilitar lá para eles e a concentração ficar menos concentração da droga e eles poderem vender, inclusive, mais barato. Então, muitas vezes, eles misturam com bicarbonato de sódio, o MD. E isso faz com que eles tenham vômitos e diarreias. Então, o MD, ele não provoca vômito e diarreia, mas por ele estar com bicarbonato de sódio misturado, aí sim pode provocar vômito e diarreia. Ele vai provocar o que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho que eu vou criar, né? Então, essa droga ela entrou no Brasil há uns 10 anos, para vocês terem uma ideia, tá? Gente, em 2019, no primeiro semestre de 2019, teve um aumento de 319% do uso de MD em São Paulo e 80% do uso de cocaína no primeiro semestre de 2019. Olha que loucura. O MD, ele leva à morte por falência hepática, hipotermia e parada cardíaca. É lógico que a cada pessoa que vai ingerir uma substância vão ter aí efeitos diferenciados, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou falar que vão ter aqueles jovens que tomam e não passam mal. Então eles vão continuar procurando, óbvio. Mas o desastre, né? O que está causando ali naquele cérebro, naquele corpo daquele jovem é igual. Então tem um caso de uma garota de 14 anos, tá? Ela estava numa festa, lá bebendo, fumando maconha e ofereceram para ela um comprimido de MDMA, que eu já falei que é o famoso MD, porque é uma versão, né, pequenininha, que é um êxtase melhoradinho. De melhoradinho não tem nada, né? O MDMA é o êxtase e o MD é a forma sintética de falar. Como é que fala? Para os íntimos, né, que é o Michael Douglas, Madonna ou Molly. Vocês ouvirem isso na conversa de filhos, conhecidos, já sabem que estão falando de MD, tá? Então essa garota, ela foi convidada para uma festa, ela foi para a festa, ela tinha 14 anos e ela foi e tomou, ofereceram para ela o MD, ela tomou, ela ficou muito enjoada, começou a ter muita dor, se contrair de dor, assim, absurdamente. E aí foram dar a ela o quê? Os amigos, ao invés de levá-la no hospital, chamar a polícia ou chamar a família, os amigos foram dar maconha. Porque a maconha, ela tem efeitos medicinais. Só que a maconha, ela tem efeitos medicinais, ela pura, tratada
por médico, em casos que são necessários realmente aquela substância. Agora, a maconha que a gente compra para fumar, qualquer pessoa pega um clique do celular e a maconha chega na tua casa a qualquer horário, essa maconha, ela tá misturada. Olha lá na live anterior que eu falei sobre maconha. Só a substanciazinha que provoca câncer tem lá sei lá quantos por cento, porque eu não lembro. Aí também agora eu não vou olhar que não dá tempo. E 5 cigarros de maconha, fumar 5 cigarros de maconha significa você fumar um maço de cigarro inteiro, com a nicotina toda lá. Então, é ruim, é tudo ruim, não tem nada bom, né? Essa é a grande verdade. Então, 4 dias depois, essa garota morreu. E especialistas da área forense examinaram ela e disse a causa-morte dela foi o cérebro inchou por falta de oxigênio. O cérebro da garota se dissolveu. Olha que louco, né? Porque ela usou uma vez o MD. Uma vez, tá? No mundo inteiro existem vários movimentos, né, de pessoas que fazem determinados movimentos de fazer orações, de rezar para essas pessoas, para esses jovens que morreram de drogas, né, pelo uso de drogas e de medicamentos controlados, porque não são só as drogas, os medicamentos controlados também eles fazem uso. E esses movimentos, né, esses jovens que acabaram provocando esses movimentos pelos familiares, pelos pais, pelos conhecidos, amigos, eles têm em torno de 20 anos, tá? Então, o que é que essa droga faz? Ela leva a um melhor sexo, aguça as emoções e confere, muito triste, e confere um sentimento de conexão com os outros, com as outras pessoas. Por que a gente tem que... Por que eu estou fazendo essas lives? Porque a consciência, o conhecimento, ele é importante. Se aqui tem alguns psicólogos que estão assistindo, e as próprios familiares, amigos e os próprios adolescentes assistirem para ter consciência, conhecimento do que acontece. Porque a gente vai tratar, né? E para tratar, a gente tem que entender por que a pessoa faz aquilo. Ninguém faz nada de sacanagem, gente. Desculpe o termo. Ninguém faz nada de bobeira. Passou por aqui, me dá. Não. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Isso é muito importante a gente entender e compreender para poder agregar e colaborar. Então ela leva um melhor sexo, aguça as emoções, confere um sentimento de conexão com os outros. E aí lembra das qualidades, das características dos adolescentes, dessa faixa etária, que aquele autor trouxe? Oi, boa noite. Essas características, uma delas é um aumento da conexão social. E aí, se eu sou mais tímido, se eu tenho ansiedade, se eu tenho certas dificuldades, como todo mundo tem, óbvio, olha o que essa droga não faz, o que ela não oferece, né? Efeitos que eles procuram, estados prolongados de euforia em movimento. Então, vocês vão perceber que é uma droga que ela é muito... como é que fala? Ela é muito... usada, né? Porque assim, as drogas, elas têm uma moda embutida nelas. Uma cultura que foi criada ao redor do consumo da droga. Então, por exemplo, a maconha, ela vai ganhar espaço na época dos hippies. O LSD ganhou espaço para expandir as portas da percepção. A cocaína é um símbolo de ambição da era yuppie. E o MD, que são as drogas sintéticas, elas são encontradas aonde? Na cultura de raves, batidas alucinantes, músicas eletrônicas. É justamente aí que essas drogas elas entram, né? Uma das coisas que o chefe da área de entorpecentes lá de São Paulo, ele trouxe de informação que é muito problema, que o problema, por isso que no primeiro semestre de 2019, 360% de aumento do uso de MD em São Paulo e 80% de aumento do uso da cocaína. Por quê? Porque ela é uma droga que ela é inodora. É diferente da maconha e da cocaína, que você consegue, os cães lá, conseguem, esqueci a palavra, descobrir. E ela também é muito fácil de esconder, em vidrinhos de remédio. E tem mais, pouca quantidade faz a cabeça de muita gente. 1 grama, que custa em torno de R$150, ela garante a euforia de um grupo de 10 pessoas durante uma noite inteira.
Então, farejar, obrigada. Então, olha que loucura, gente. É muito. Todo mundo aqui falando farejar, que os cães farejam. Então, ela é fácil de andar com ela, porque não é farejável, se esse termo pudesse ser usado. Ela é inodora, né? E ela é fácil de guardar, ela é fácil de levar. E além disso, de que ela provoca, um pouquinho dela, provoca aí esses efeitos numa grande quantidade de pessoas. Esse cara, esse chefe de polícia que trabalha nessa área de entorpecentes, o chefe da área de entorpecentes, ele, descobrindo lá os locais dos tráficos, que ele achou num papel escrito as substâncias que estavam misturando e sendo misturadas no MD. Perfume, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que é corrosiva, soda cáustica, altamente corrosivo, tricloroetileno, que é um alucinógeno, aquele usado no lança-perfume, quem é da época de lança-perfume. Então, a quantidade de substâncias presentes na mistura, então não é um meta, não sei o que lá, anfetamina lá pura. Essa droga sintética produzida no laboratório para causar euforia e alucinação, ela não é só isso. Tem lá a soda cáustica, tem lá essas outras substâncias aqui, boa noite, misturadas. E olha essa galera tomando, essa galera usando. Então, nos últimos 3 anos, mais de 110 novas drogas foram descobertas nos laboratórios lá em Brasília. Então, gente, é muito preocupante. Então, vamos voltar lá para os sintomas. Então, os efeitos que eles procuram vão melhorar, ficar excelentes no sexo. Fazem sexo a noite inteira, oh meu Deus, que delícia, aguçam as emoções, ficam lá super bem com os amigos, um sentimento de conexão com as pessoas, oh meu Deus, que delícia, né? Muito lindo e maravilhoso. Estados prolongados de euforia, quem não quer, passar noites e noites cantando, dançando, feliz da vida, quanta coisa a gente quer fazer na vida e a gente dorme, né? A gente não tem tempo, fica cansado. Mas e os efeitos negativos, né? Confusão, agitação, batimentos cardíacos irregulares, convulsões, distúrbios de sono, lesões no fígado, do cérebro e, é claro, o óbito, a morte. O caso da garota que eu contei pra vocês, com 14 anos numa festa, tava lá bebendo, fumando maconha e foi experimentar o MD, veio a óbito 4 dias depois, tá? E ainda deram mais maconha pra ela porque maconha tem efeito medicinal. Então, em um festival desses de música, né, esses festivais de jovens, um jovem veio a falecer junto com outros 4 jovens, tá? E uma jovem, foi uma mulher. E ela, quando foi acudida pelos paramédicos, a última coisa que ela falou foi para os paramédicos foi: mas olha só, eu só tomei 6 doses. Essa foi a fala da garota. Ela só tomou 6 doses e faleceu. Veio a óbito. Então, ela fala assim, ó, mas eu só tomei 6 doses de mole. Então, vocês veem a quantidade de coisa. Eu vou repetir, hein? Confusão, agitação, batimentos cardíacos irregulares, convulsões, distúrbios do sono, lesão do fígado, do cérebro e a morte. Ela também provoca uma secura interna, né? Você vê o cérebro daquela garota, que foi essa garota que tomou só uma vez, naquela outro exemplo, os legistas, quando fizeram lá, os médicos forenses, quando fizeram lá a autópsia, descobriram que o cérebro dela tinha secado. O cérebro dela, como é que foi a palavra que eu usei? Agora eu não lembro mais, deixa eu ver aqui, tá aqui na minha cola. Dissolveu, né? Dissolveu o cérebro da garota. Para você ver como é que é. Outros prejuízos do MD. O uso regular prejudica a aprendizagem e a memória a curto prazo, assim como a produção de serotonina, vital para a regulação de humor. Então, a gente lá nas outras lives, falando sobre os adolescentes, a gente sabe que eles estão em pleno desenvolvimento de absorver coisas, de entender, com uma capacidade assim fantástica de criatividade, de aprendizado,
e olha o que uma substância vai provocando. Então, danos contínuos na maturação da substância branca e no desenvolvimento do hipocampo. Lembra que as substâncias cinzentas são os neurônios e que vem e assim, quando eles entram na puberdade, vem vários, substâncias cinzentas assim, elas aparecem, que é o que caracteriza o pensamento abstrato, e as substâncias brancas responsáveis pela conexão de um neurônio com o outro, que faz com que eu pense, eu tô aqui pensando, tô aqui concatenando, né, as ideias, isso porque tem neurônios se conectando com outros, fazendo aqui sinapses. Então as substâncias brancas, elas ainda estão em desenvolvimento e maturando. Então, causam danos contínuos na maturação das substâncias brancas e no desenvolvimento do hipocampo, que é bem aqui no centro do cérebro, responsável pela regulação das emoções, entre outras coisas. Uma vez que a substância branca continua a ser depositada na adolescência, o cérebro do adolescente é muito mais suscetível do que a do adulto. É lógico que existe bastante prejuízo no adulto também pelo uso do MDMA, do êxtase, que é a mesma coisa. Só que no adolescente, os danos são piores ainda. A curto prazo, observou-se que a memória operacional ou a memória de curto prazo fica prejudicada e as funções do córtex pré-frontal são interrompidas. Lembra que o nosso cérebro cresce de trás para frente, que é no córtex pré-frontal, no córtex frontal, que é a capacidade de tomar decisões que estão ali, de avaliar as consequências das atitudes, de dar continuidade nas tarefas, de tomar decisões. Então, aos 20 anos, mais ou menos, é que esse córtex, né, a capacidade dele ser usado, né, toda a sua capacidade se instala. Mas é aquela comparação que eu faço da criança. A criança começou a andar sozinha. Você vai largar ela sozinha, como se ela tivesse destreza? Não. Ela começou a andar sozinha. Você já não precisa mais segurar a mão dela, mas tem que acompanhar, porque ela vai, de vez em quando, titubear. É a mesma coisa do cérebro do adolescente. Ele está em desenvolvimento em várias características e o fato de estar em plena capacidade de desenvolvimento, a droga vai atuando desta forma e prejudicando, e se o uso for contínuo, prejudica de fato, até como a maconha, como eu falei para vocês, em médio e longo prazo. O vício se instala também porque muitos adolescentes não têm uma reação negativa na primeira vez, que usam e têm a probabilidade de usarem cada vez mais, os efeitos cada vez mais prolongados e por aí vai. Porque eles estão em busca de algo que eles não buscam aprender a saciar sozinhos, a entender. Lembra do autoconhecimento, gente? E é a única ferramenta que a gente tem na face da Terra capaz de fazer com que a gente se entenda, se compreenda, mude atitudes, provoque mudanças na nossa vida. Não existe outra forma. Não existe. Autoconhecimento é a base de saúde, ok? O cérebro adolescente, ele sofre mudanças em suas sinapses de quase todos os sistemas imagináveis que vocês podem imaginar que existem dentro do cérebro. Entre eles, a serotonina. Então, e por que eu estou falando isso? Porque a redução, né, a redução pode aumentar o risco de depressão ou de reação ao estresse. Então, oi, Célia. Então, o que acontece? A droga atua na redução de serotonina, que aí a depressão ela é um risco para eles desenvolverem, e a reação ao estresse também é afetada, e por sua vez o estresse ele afeta os receptores de glutamina que modulam a aprendizagem e a memória. Então, vocês entendem por que eu fico louca, maluca, falo desse jeito assim, que parece que eu quero matar alguém? Quando a gente tem um sistema educacional que estressa o adolescente no processo de aprendizagem, porque é na contramão do desenvolvimento cerebral que o processo de aprendizagem se constitui.
Então o adolescente ele é levado ao estresse. Quanto mais estresse ele tem, os receptores de glutamina não funcionam, que é a glutamina que é responsável para a aprendizagem e a memória. Aí vocês querem que eles decorem a matéria, que eles saibam tudo, que eles passem no Enem. O Enem ele é constituído para cérebro de adulto. É igualzinho concurso público. Então, a gente tem que ter aí uma certa cautela e perceber o quanto que a gente também contribui no estresse dos adolescentes. Qual é o ambiente que ele estuda? Qual é o ambiente que ele está vivendo? Ele já tem toda uma programação, ele já tem todo um comportamento, tem toda uma forma de viver as coisas completamente diferente do adulto que já está ali se desenvolvendo. E ainda ele é um estranho. O adolescente é um estranho para ele, para a família, e aí ele está querendo se desenvolver, o processo de individuação está iniciando, ele está precisando saber o que acontece, e aí ele vê diante da vida dele o entorno que não favorece, aí muitas vezes ele vai usar, sim, essas substâncias para buscar algo que não está nessas substâncias, mas pelo contrário, o que está nessa substância é isso que a gente está vendo. Então o cérebro ainda em processo de amadurecimento são especialmente vulneráveis, que é o dos adolescentes. E as drogas, elas agem diretamente na química cerebral. Diretamente. Gente, 9 entre 10 adolescentes, 9 entre 10 viciados dizem ter usado droga pela primeira vez antes de chegar aos 18 anos. Eu também concordo que o ambiente em casa é fundamental. Eu não acho que é só para os adolescentes, né? O sistema contribui para a autoestima do adolescente, com certeza, Cris. Mas eu não acho que é só o ambiente para os adolescentes. Para os adolescentes é fundamental. E é óbvio que eles é que são a causa de muito estresse para os adultos. Por isso que os adultos precisam se tratar. Por isso que os adultos precisam buscar formas, através do autoconhecimento, de buscar os próprios equilíbrios, de saber como lidar com aquele adolescente que está ali agindo daquela maneira. O adulto não precisa se estressar, o adulto só precisa ser firme, precisa dar limite, precisa falar as mesmas coisas 100 vezes, precisa entender vários aspectos que acontecem. Então, mais uma vez, sugiro que vocês assistam as outras lives lá que eu falei de várias coisas legais. A cocaína. Os adolescentes absorvem e elaboram a cocaína de um modo completamente diferente dos adultos. Ela é um estimulante, mas estimula uma liberação maior de dopamina no cérebro adolescente do que no do adulto. Duas áreas do cérebro adolescente parecem ser especialmente sensíveis aos efeitos da cocaína. O núcleo accumbente, que a gente já falou, que é o centro da gratificação, e lembra que é uma das características do cérebro, a busca da gratificação nesse período. E o segundo é o estriado dorsolateral, que é onde se formam os hábitos. Então, a concentração de dopamina nessas duas regiões cerebrais são maiores nos usuários adolescentes de droga do que nos adultos. Então, olha a cocaína, como ela atua. Olha como ela também prejudica. Por que eu estou falando das drogas pesadas? Porque o uso de maconha, ele vai por algum viés. Algo que eu preciso, que eu estou com dificuldade de me comunicar. Eu vou me comunicar fumando maconha, usando MD. Então, MD vem do MDMA, que é o êxtase. Ok, gente? Mais fofinho, como eles falam, mas não é tão fofinho assim. Então, o uso dessas drogas mais pesadas para buscar o estado alterado de consciência vem de uma inabilidade de comunicar algo. Todo sintoma é a dificuldade de comunicação. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental na vida de todo ser humano. Quanto mais a pessoa diz que ela não precisa se conhecer, porque ela sabe muito dela, mais ela precisaria fazer terapia. Eu tenho certeza disso. Eu sou terapeuta, psicóloga há mais de 20 anos. Eu faço terapia sempre. E mesmo assim, toda hora vem uma camadinha da cebola para eu olhar, entendeu? Para eu encarar. Vocês imaginam quem não faz, né? E os sintomas físicos, eles estão dizendo algo. Então, o uso de comer mal, dormir mal, se relacionar mal, tudo que a gente faz que não provoca resultados positivos e bem-estar, tem um vício aí por trás, tem mau hábito, né? E por que ele está sendo instalado?
Então, os adolescentes viciam muito mais rápido e muito mais fundo que os adultos, porque muitas dessas drogas ambicionam o próprio sistema ativo de gratificação no cérebro. A gente já falou, eles têm uma fase, né, entrou na puberdade, começou a adolescência, o cérebro passa por essa série de transformações nas suas conexões, nos seus ligamentos, nas suas redes neuronais, e uma das características básicas é a necessidade de buscar gratificação. É físico, é cérebro. E aí vai buscar de várias formas. Oi, Cris! Então, como o núcleo accumbente ainda está em processo de amadurecimento durante a adolescência, lembra que é o lugar, o centro da gratificação? O seu funcionamento caracteriza-se pelo máximo de busca de excitação. Linda, Dani, obrigada. Como mínimo gasto de esforço. Então eles querem se gratificar também, saudades, minha querida. Eles querem muita gratificação, querem muito prazer, querem muita excitação, mas com o mínimo esforço possível. De preferência, tá? Então eles levam menos de 3 meses para os adolescentes fazerem a transição do uso experimental para o uso semanal. Então experimenta e por aí vai. Tal como a cocaína, as anfetaminas e as metanfetaminas aumentam a concentração de dopamina no cérebro, tal como a cocaína lá que a gente falou. Então, ambas vão produzir o quê? Euforia. Então, por exemplo, muitas medicações usadas para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são usados de maneira completamente abusiva pelos adolescentes. Por quê? Eles querem estudar até tarde, eles precisam de concentração para estudar até tarde, eles querem mais energia. E quais são essas medicações, né? A famosa Ritalina, a Adderall, o Concerta, são estimulantes capazes de aprisionar o adolescente em um ciclo de um habitual vício. Então, é tão perigoso, é tão preocupante. Mas o mais importante aqui, além da gente saber de todas essas questões, de todas essas características, de todos esses fatos, o mais importante aqui, sabe, gente, para mim, é que a gente entenda que tudo tem um porquê, um para quê. Ninguém faz nada assim, porque tá passando e pegou no ar e eu quero ver. Deixa eu ver isso aqui qual é. Tudo bem, pode até ser algo excitatório, algo de correr um risco, pode ser até que a primeira intenção seja uma intenção de uma brincadeira, de experimentar algo diferente, porque uma das outras características é a busca por novidade. Mas tenha lá no fundo, porque eles sabem o que é droga, eles não são ignorantes. Não existe ignorância. Eles não são uma criança ludibriada, uma criança que não tem capacidade de compreensão. Eles sabem muito bem o que é aquilo, só que eles vão buscar por motivos dos mais variados possíveis. E se não me falha a memória, eu também já falei aqui em outras lives do desenvolvimento cerebral, do consciente e do inconsciente. Lembra que eu falo daquele que fica em cima do gelo, o iceberg que fica na superfície do mar? O iceberg é o nosso comportamento que a gente observa. O fundo do iceberg, depois que você entra para baixo do mar, que você não enxerga, o iceberg é gigante. Ali estão os pensamentos e os sentimentos, muitas crenças, muitas verdades, muitas padrões de pensamentos, de verdades que eu trago, que eu herdei, por observar comportamentos familiares que vão passando de geração a geração. Não é sangue, não é DNA, é observação e repetição, porque eu vivo dentro de um contexto específico e eu vou copiar aquele contexto. Então tem o meu inconsciente aí atuando muito mais do que o meu consciente. Por isso que o autoconhecimento, ele é, assim, primordial na vida de qualquer pessoa. Então, tô falando lá. A heroína também, ela também vem crescendo demais, o uso da heroína. É uma coisa triste, né? Então, 9 meses antes de morrer, né, o jovem experimentou heroína pela primeira vez junto com 2 amigos.
E eles fumavam maconha, né? Como a gente falou na live da maconha, na live passada, a maconha realmente ela leva o uso, né, frequente dela e recorrente vai acabar levando para uso de drogas mais pesadas. E aí esses 3 jovens foram lá, estavam fumando a sua maconha e foram lá experimentar a heroína. Um deles ficou muito enjoado, o outro, ele se apavorou, deve ter sentido sei lá o quê, e esse terceiro gostou. E ele foi para reabilitação, a mãe dele estava junto com ele foi para reabilitação para se tratar. E ele falou lá na reabilitação dele que ele falou assim: na faculdade, eram jovens universitários, na faculdade há um buffet enorme de drogas. E quando a pessoa não tem dinheiro, eles oferecem de forma gratuita para que a pessoa adquira o vício. Então o entorno, ele realmente é complicado. A gente vê, eu acabei de falar para vocês, né, de uma das coisas que do MD, que é uma droga nova e tá aí poderosa, né, bombando aí, em aonde? Nessas festas, né, de eletrônicos, raves, que eles adoram, né, e tá lá, não tem como não estar. Aí esse garoto, ele morreu, né, de uma overdose acidental, ele não fez uma overdose proposital, ele morreu e o pai dele encontrou ele morto na cama. Então, olha né, como é que fala? As consequências das drogas, né? Vai levar a óbito uma hora ou outra. Ou acontecer de ter, assim, uma série de consequências desastrosas na vida da pessoa, na vida da família, no entorno. 15% de todos os adolescentes do ensino médio que já cursaram o último ano do ensino médio, 15% de todo adolescente que cursou ou que cursa o último ano do ensino médio dizem em pesquisas que já fizeram uso de algumas drogas e de sedativos de forma não medicinal. E especialmente o Valium, Lorazepam, Clonazepam, Xanax. Eu fico assim, né? Eu vejo, porque eu fico me lembrando das pessoas que falam pra mim que fazem uso dessas substâncias e ficam muito presas nas substâncias e ficam tomando remédios e não querem entender as suas dores, não querem entender os seus sintomas, acham que tomando remédio vai resolver tudo. É complicado. E esses são os exemplos que a gente tem dentro de casa. Nós fazemos isso. Nós não somos perfeitos. Nós somos exemplos para os nossos filhos. Não adianta negar. Por isso que a gente tem que buscar também uma forma de olhar para a gente e entender qual é a colaboração e a contribuição que a gente faz, tá? Adultos que têm dificuldade de se dar limite vão favorecer para que os filhos também não saibam e não aprendam a se dar limites e por aí fora. Ou então que são limites muito rígidos. É um absurdo. O uso de medicamentos é um absurdo. A indústria farmacêutica está milionária e a medicina está aí e os terapeutas tentando atuar de todas as formas para mostrar o entendimento do autoconhecimento, da consciência, da percepção, do conhecimento, de como se eu começo a me entender, eu começo a ter uma postura diferenciada na vida, eu vou buscar entender o que aquela dor de cabeça que não passa, aquela dor que me trava toda hora, né, a pedra no rim, e por aí vai, gente, por aí vai. Todas as nossas dores, todos os sintomas têm aspectos do nosso comportamento emocionais que a gente não quer olhar. Outro medicamento, o Oxycontin, que é o narcótico oxidona, é analgésico, né? Ele é muito comum, sabe aonde? Em jovens esportistas que acabam sofrendo lesões e vão tomar, porque dói, né? A lesão dói, vão tomar porque esses analgésicos liberam a dopamina no centro de recompensa do cérebro, principalmente os jovenzinhos que estão aí, como é que fala? É um desperdício da vida, total. Mas é um desperdício da vida, Breno. O que acontece? Por que eu tô desperdiçando a minha vida? Né? A gente tem que ter um olhar, não tô falando que você tem esse olhar não, tá, Breno? Mas a gente tem que ter um olhar de mais
compreensão. É desperdício? É. Mas o porquê que aquela pessoa está desperdiçando a vida dela? Sabe aquele jovem que não consegue fazer nada na vida? Que ele fica enrolando, postergando, né, procrastinando. Ele tem uma questão. A procrastinação e o enrolar e a preguiça tá ali instalado nele como uma doença. E aí as pessoas ficam falando que é vagabundo. Não é vagabundo. Tem uma doença ali por trás. Por que eu procrastino tanto? Por que eu não encontro um propósito, um sentido na minha vida? Existe algo por trás. Por que eu tenho que fumar tanta maconha? Por que eu tenho que ir para uma rave, para uma música eletrônica, tomar MD? Por que eu tenho que me comprazer com isso? Será que isso é tão importante assim para aqueles que vão? Por que eu tenho que tomar tanto remédio para ter... Por que eu tenho que tomar tanto remédio? É porque eu tenho muita dor. E por que eu tenho muita dor? Então, assim, são coisas que a gente precisa parar para refletir, né? Para colaborar com as pessoas, principalmente quem trabalha na área de saúde e saúde mental. Então, assim, tá desperdiçando a vida? Tá sim, Breno, muito. Mas existe alguma coisa que leva aquela pessoa... Boa noite, Thaís. Alguma coisa que leva a pessoa a fazer isso. Ninguém se autodestrói de bobeira, tá? A pessoa às vezes nem sabe que tem aquela dificuldade, entende? Isso é muito sério, gente, muito sério. Então, as lesões de quem pratica esporte, isso é uma coisa que é muito visível, muito visto nesse meio, e eles acabam fazendo o seguinte, como esses medicamentos, a palavra certa é medicamentos. Esses medicamentos, eles são mais caros, aí eles vão ali cheirar a heroína, por exemplo. E cheirar a heroína, porque ela é mais barata, né? E aí daqui a pouco eles vão precisar injetar a heroína. Aí a festa tá feita. E aí o retorno, muitas vezes é um caminho sem volta, como quando vem a óbito. Então, o vício na adolescência, ele é particularmente pernicioso, porque por um longo período de uso, o cérebro reage à hiperatividade da dopamina, reduzindo os receptores dopaminérgicos. E a perda de receptores significa menor estimulação. Qual é o resultado disso? Chama-se tolerância. Então, o viciado ele tem que usar doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito experimentado pela primeira vez. E com as vias de recompensa tão hipersensibilizadas nessa faixa etária do cérebro deles, hipersensibilizadas ao estímulo, a síndrome de abstinência também vem depressa e é muito mais evidente nos adolescentes do que nos adultos. Então, o adolescente ele fica muito mais suscetível à angústia, à irritabilidade, à depressão. E eles querem o quê? Mais droga, mais droga, mais droga. É isso que eles vão querer o tempo todo. Percebe como é cerebral? A coisa é bem assim. Então, existe uma constatação assustadora, né? Os mesmos processos cerebrais que tornam tão difícil atravessar esses anos tornam mais provável o consumo abusivo dessas substâncias. Então, o nosso córtex dele, né, dos adolescentes, o córtex pré-frontal, vamos falar de álcool na próxima live. O córtex pré-frontal imaturo significa, lembra que eu falei do desenvolvimento aqui, ó, menos controle do comportamento impulsivo, menos compreensão das consequências e menos recursos para impedir esse comportamento. É isso aí, totalmente sem propósito travado, seguramente é problema psicológico. Como convencer esse jovem a uma terapia? Na verdade, Dináurea, eu acho que existe o convencimento, ele vem através da consciência, ele vem através do conhecimento. Estava conversando com um jovem outro dia e ele virou e falou assim, da maconha, ele falando que a maconha tem uso medicinal. Eu trouxe o livro e falei para ele, ó, daqui onde eu estudo. Aqui tá falando como funciona. Um psiquiatra tá dizendo o que acontece. A ciência hoje mostra. A gente tem a capacidade. Então eu trago evidência, eu trago estudo, teoria, ciência. Não tem como se ir contra a ciência, tá aqui.
né? Então é dessa maneira que a gente mostra, e assim, existe também toda uma forma de você chegar no outro. Quando você percebe que a pessoa tá ali aprisionada num vício, você chega perto dela e não ter um comportamento de punição, de rejeição, de apontar o dedo para dizer que está errado. Quando você não tem esse comportamento, você chega com uma compreensão maior. Eu imagino que deve estar difícil para você precisar fazer isso. A conduta, né, de uma postura mais amiga, mais compreensiva, mais firme, porque você traz você traz o conhecimento, você traz a informação, e aí você vai e sugere. E os adolescentes, os pais, precisam, de uma certa forma, meio que fazer acordos mesmo. Vamos fazer acordos, que seja bom para ambos. E ter paciência, muita paciência, mas muita paciência mesmo. Então, o córtex pré-frontal imaturo significa o quê? Menos controle do comportamento impulsivo, menos compreensão das consequências e menos recursos para impedir esses comportamentos. O núcleo accumbente, lembra lá do lugar do centro do prazer, que está imaturo, também é mais ativo do que o do adulto. O que significa que o adolescente buscará, de maneira quase automática, atividades de alto risco e alta recompensa que exija pouco esforço e ofereça o máximo de proveito pelo investimento feito. Então, assim, é muito prazeroso, porque aquele desejo lá na live que eu falo das características, aquele novo para ele é o que ele precisa. E aí, dependendo com quem ele anda, dependendo das possibilidades que ele encontra ali, a escola não ajuda em nada, vocês vão me desculpar, a escola só massifica conteúdo e fica muito boring, muito chato, né? Determinados treinos, exercícios e coisas que os adolescentes fazem com determinados adultos é altamente repressor, é altamente massificante, e isso causa estresse. No cérebro, que a última coisa que precisa é estresse. Então a gente tem que ver também o que a gente está oferecendo para os nossos jovens e como isso aí está funcionando, né? Então, aquele exemplo daquela garota, né, que com uma dose de MD ela veio a óbito, os jovens que estavam ao lado delas, que tinham tanto jovens menor de idade quanto maior de idade, que não ligaram para a polícia, que não ligaram para a família, que não levaram para o hospital, deram maconha para ela porque tem efeito medicinal e ela veio a óbito depois de alguns dias, eles foram penalizados, inclusive com prisão. Alguns deles, porque são maior de idade. Então, quais são os sinais mais comuns que a gente encontra nos adolescentes que estão ali fazendo uso de algum tipo de droga, por exemplo? Eles começam a ficar mais retraídos, mudanças drásticas de apetite, hábitos do sono mudam, às vezes provoca muita insônia, ou então dormem absolutamente além do normal, porque os adolescentes, eles têm a produção de melatonina neles, começa 2 horas depois que começa na nossa noite, que dá aquele soninho. E de manhã demora para sair do corpo deles, e no nosso já acabou, então a gente acorda e consegue, né, acordar e viver. Então, fica ali, parece que eles estão grogue. Então, o tempo de necessidade de dormir de um adolescente é maior, mas não 16 horas, 20 horas, por favor. Ou a insônia. Irritabilidade exagerada. Então, eles ficam completamente reféns da raiva e não têm a menor tolerância, qualquer coisa que os frustre, né? Ih, falei tudo errado. A frustração, acho que eu falei certo. A frustração para eles é inadmissível. Então, ficam numa irritabilidade exagerada por coisas assim que você olha e fala, meu Deus, não precisava disso. A falta de higiene, porque não tem noção. Eles já não são muito felizes e fofinhos com higiene. Com o uso da droga, porque altera a consciência e os efeitos são tão absurdos que realmente eles perdem a noção das coisas. A falta de higiene pessoal. E aí, os pais, né, quererem dar um de detetive no quarto dos filhos, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Até ajuda. Então, o que eu quero deixar de recado para vocês, gente, é que vício não é um problema médico apenas, tá? Desculpa, falei tudo errado. Que vício não é uma conduta delinquente, ele é
um problema médico. O vício é uma doença, é um problema médico, tem que ser tratado com médico. Não é para o psiquiatra tomar remédio para ficar mais dopado, é para fazer terapia, é para levar para centros de reabilitação se aquele jovem está num grau que não consegue reduzir sozinho, que não consegue deixar de fazer aquilo, que aquilo está prejudicando a vida dele, que ele não estuda mais, que ele não se alimenta direito, que ele não dorme mais, que ele não consegue, como é que se fala, conduzir a vida dele, de sair, de família. Então ele começa a ter comportamentos completamente assim, distantes de um comportamento dito normal, da normalidade dos adolescentes. É isso que a gente tem que entender. Tem que estudar, tem que ler, vai lá ouvir minhas lives falando do que é um comportamento de um adolescente. Não é o mesmo comportamento de um adulto. É diferente. Então a gente tem que entender essas coisas. Então, não é uma conduta delinquente, por isso que é muito cruel a gente achar que faz de sacanagem. Desculpa mais uma vez esse termo, entendeu? É uma doença, e como toda doença pode ser tratada, como toda doença tem cura, como toda doença tem tratamento, como toda doença tem um sintoma, tem uma informação que precisa ser comunicada, que precisa ser trazida à tona. O jovem que está ali nesse lugar, ele não está conseguindo dar conta dele, ele está precisando daquilo. E ele vai justificar das mais diversas formas. E ele vai entender e achar que aquilo é normal, que aquilo não tem problema, por falta de conhecimento, porque as escolas se preocupam mais que eles aprendam conteúdo para passar no vestibular, para arranjar um trabalho, para ganhar dinheiro. É isso que as pessoas só se preocupam na vida. Elas não se preocupam em ser pessoas, em ser humanos, entendeu? Isso é muito sério. A gente tem que trabalhar sim, tem que ter recurso financeiro sim, tem que ter estabilidade financeira. Isso é maravilhoso, mas a gente tem que ser pessoas, a gente tem que ser humano. E para eu ser alguém, para eu me legitimar como ser humano, eu preciso me conhecer. E a gente não se conhece. Essa é uma grande verdade. Então é muito fácil e muito cômodo chegar e apontar o dedo dizendo que é falta de vergonha na cara. Porque não é falta de vergonha na cara. Isso é muito cruel, cruel demais. É muito cruel dizer que uma pessoa gorda, ela não, só parar de comer que ela emagrece. Isso é muito cruel. Entende? Pessoas que estão ali em relacionamentos abusivos, dizer que é normal, é só ela dar chega, como assim que aquela mãe deixou o marido abusar do filho? Gente, isso é cruel, falta humanidade no ser humano, entendeu? Tá faltando humanidade, tá faltando compreensão. É perverso a gente achar que as pessoas fazem as coisas por qualquer coisa. Existe um motivo, a gente tá doente, a gente tá adoecido, todos nós temos aspectos nossos doentes. Ninguém é saudável 100%. Não existe a saúde, existe a busca pela saúde. E para isso, a gente tem que ampliar a nossa consciência. A gente tem que conhecer, a informação é muito importante. A informação como um todo, a gente tem que cuidar de todos os aspectos, de todas as dimensões que compõem, constituem o ser humano. Não é só o físico, não é só a mente, o conteúdo cognitivo, Não é só a emoção, É a consciência, é o espiritual, é muito mais do que a gente pode imaginar. Então, é o entendimento de que a gente está dentro de um sistema, que a gente é composto por um sistema familiar que nos constitui, mas que não nos define. Então, tem uma série de informações e de conhecimentos que é importante que a gente vá em busca. E o mais, libertador, o mais que dá condições de você buscar, estrutura e saber trazer para a sua vida muito mais consequências positivas, muito mais bem-estar, é o autoconhecimento, gente. Então entendamos que a adolescência é um período muito particular, muito próprio. A adolescência tem particularidades
próprias dessa faixa etária. Conheçam, busquem, estudem, não fiquem querendo definir os adolescentes pela sua vivência de adolescente, por como seus pais trataram vocês ou porque vocês escutam por aí. Vão olhar a ciência, vão ver o cérebro como funciona, o que eles dão conta, para vocês saberem que tipo de limites vocês precisam dar, porque eles precisam de limites sim, eles precisam de aprendizado. A adolescência, como o Siegel fala, que é um autor, esse daqui, desse livro, ele fala, né? Ele gosta daquele termo que é adult essência. Então, a adolescência é adult essência. Então, é a essência do adulto. Então, vamos cuidar dos nossos adolescentes com muito mais conhecimento, com muito mais sabedoria, com muito mais entendimento, compreensão, para que a gente possa favorecer adultos, para que a gente possa contribuir, colaborar com adultos mais humanizados, mais maduros, para a gente melhorar a nossa humanidade, para a gente melhorar o nosso mundo. É isso que a gente precisa. Então, entender essa faixa etária, o que acontece nela é fundamental. E saber que tem um período aí de 12 anos, esse cérebrozinho em desenvolvimento em vários aspectos, e favorecer esse desenvolvimento. Nós adultos precisamos favorecer esse desenvolvimento para esses jovens, né? E aí fazer o máximo que a gente puder. Então é isso, gente. Eu espero ter colaborado, contribuído. Mais uma live. A próxima live vamos falar de álcool, né? Que também é bem complicado. E eu só tenho a agradecer aí a participação de todos vocês, mais uma vez dizendo que vai ficar a live gravada lá no meu IGTV, no meu canal do Instagram do IGTV e também no meu canal do YouTube, tá? Eu que agradeço, gente, agradeço aí, que se não fossem vocês, eu não estaria aqui. E aí podem compartilhar também com outras pessoas que vocês queiram, botar lá no IGTV, só falar, ó. Um beijo grande para todos vocês. Obrigada por todos vocês aí. Saudades, Cris, também. Tem muitas e muitas diferenças entre as gerações. Tem. Inclusive, diferenças científicas, né, do cérebro. E o desenvolvimento cerebral é que faz com que as nossas atitudes sejam justificadas, né? Mas não é para ficar só na justificativa, é para a gente favorecer esse desenvolvimento aí, tá? Beijo, gente. Gratidão, gratidão. Vou encerrar. Tchau.